E Pelo mudando, menos. mudando de tango pra samba agora, Zé. Como é que tá esse Brasilzão aí? É. Tem muita coisa acontecendo. Até hoje a gente tava falando da questão do ICMS dos estados, né? Principalmente daqueles que É. ficaram mais esmagados na reforma. Como é que você tá vendo isso? Não, olha, eu acho o seguinte, quer dizer, eu acho que o cenário econômico do Brasil, do meu ponto de vista, mudou muito pouco em relação ao que a gente viu há algum tempo atrás. Acho que mudou muito o cenário internacional, que a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, que o cenário internacional afetou positivamente o cenário do Brasil. O que mudou no cenário do Brasil? Mudou, quer dizer, persistiu uma mudança que já vinha há algum tempo, que a gente já tem falado aqui, que é uma tendência à queda na taxa de inflação. Você tem uma política monetária bastante contracionista já há algum tempo, mais de um ano e meio, tá certo? Com taxas de juros muito altas, taxas de juros reais bem altas. A taxa de inflação, quando você chegou com taxa de juros de 13,75%, a taxa de inflação era 11%, tá certo? Agora a taxa de inflação é 5%, você está com uma taxa de juros de 12,25%, ou seja, você teve uma redução muito menor na taxa de juros do que na taxa de inflação. A taxa de juros real está aumentando, o que significa que a política monetária está ficando mais contracionista. Tá certo? Mas isso é muito positivo, porque isso está gerando uma desaceleração importante nos núcleos para a inflação. A taxa de inflação efetivamente está com um comportamento muito positivo. Eu acho que isso é muito importante, isso gera mais credibilidade. Eu acho que e tem uma coisa importante, gera uma sensação de que as coisas estão indo na direção correta. Esse eu acho um ponto importante. Isso é uma coisa que cada vez mais aparece nas conversas e tal. Então, acho que esse é um detalhe que realmente faz diferença. Agora, quando você olha o resto, tá certo? O resto mudou pouco, né? Quer dizer, você tem uma taxa de juros muito alta que está gerando uma desaceleração da economia, a gente vai ter uma economia, um crescimento muito baixo no terceiro trimestre, provavelmente zero ou até negativo. Então, por quê? Porque você tem uma redução de demanda devido à taxa de juros alta, tá certo? Então, acho que esse é um outro ponto importante. O serviço está desacelerando bem, né? Serviço está desacelerando bem. Você teve queda do serviço de 0,8% em setembro e teve queda novamente agora de 0,3%, quando a expectativa era de crescimento de 0,3%. Então, eu acho que esse é um ponto importante. O terceiro trimestre, provavelmente, a gente vai ter crescimento do PIB ou estagnação ou negativo. No começo do ano, você teve lá o crescimento do setor agropecuário, que foi uma explosão, cresceu mais de 20%, e tem um spillover para o setor de serviços, né, que uma parte do setor de serviços é serviços para a agropecuária. Então, quer dizer, isso afetou o crescimento da economia como um todo, existiu uma certa euforia, alguns analistas... Zé, só fala mais perto do mic, talvez só dá uma subidinha nele, Alguns analistas estavam projetando crescimento de mais de 3% ao ano em 2023. Agora está diminuindo as projeções de crescimento. A gente está com 2,8, se eu não me engano, mas a gente nunca foi... Quer dizer, a gente sempre falou que está muito concentrado na agropecuária, esse crescimento do primeiro e do segundo trimestre. O terceiro trimestre vai desacelerar. Está desacelerando um pouco mais rápido, um pouco mais fortemente do que a gente esperava, na verdade. Então, mas é possível que a gente não mude a nossa previsão, porque já estava fora, um pouco abaixo da média do mercado aí. Então, eu acho que esse é um ponto importante, mas isso ajuda na desaceleração da taxa de inflação. Como o mercado de trabalho continua relativamente forte, eu acho que a reforma trabalhista foi super importante, continua sendo super importante, apesar da tentativa do governo Lula de estragar a reforma trabalhista, agora você precisa de negociação coletiva para poder abrir em dias de feriado, né? Quer dizer, isso tinha acabado lá com a reforma trabalhista, agora voltaram, tá certo? Então, esse é um ponto, mas por enquanto ainda acho que está funcionando. Então, o cenário no Brasil, eu acho que do lado monetário, acho que é muito importante, mas do lado fiscal é um problema, como sempre. Quer dizer, a gente tem aí agora a minha avaliação, quer dizer, com o discurso do Lula dizendo que é difícil cumprir a meta de superávit primário zero em 2024, que não está disposto a
cortar gasto para cumprir a meta, a minha interpretação desse discurso é que, na verdade, a meta não é mais fiscal, não é mais o desempenho fiscal. A meta agora é o total de gastos. A meta é gastar tantos % a mais do que no ano passado, tá certo? E se der déficit, tudo bem, ajusta no déficit. Se der superávit, deu superávit. Mas é a variável de ajuste. Não é não é o que você está perseguindo como sendo a meta, o objetivo da sua política fiscal. E isso é muito ruim. Agora, na discussão da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o líder do governo no Senado pôs uma emenda, até que está tentando aprovar uma emenda que estipula que o limite de 0,6% de aumento de gastos é que determina a meta. Se aumenta, os gastos têm que crescer no mínimo 0,6% no ano, ponto, tá certo? Isso é a lei, né? Se crescer menos que isso é que é não cumprir a meta. Não importa. Estão revertendo a situação. Então, quer dizer, na verdade, mudou a meta. A meta agora é gastar. É gastar, tá certo? Então, esse é um problema. Quer dizer, o mercado meio que... os investidores... mas os investidores não estão se importando com isso. Mais ou menos. Estão se importando... Os sinais são muito, na minha cabeça, muito claros. Primeiro, quer dizer, apesar da boa melhora no mercado financeiro internacional, com diminuição de taxa de juros, com desvalorização do dólar, o real continua ali perto de 5, tá certo? Ele desvaloriza um pouquinho, valoriza um pouquinho e tal. Hoje, por exemplo, fechou em 4,90, se eu não me engano, tá certo? Então, poderia estar muito mais valorizado. Se o fiscal deixasse... Se o fiscal deixasse, mas o fiscal não deixa. Tá certo? Acho que esse é um ponto. Outra coisa importante é que, quando você olha o comportamento dos investidores, você olha e fala... Está todo mundo olhando o comportamento da relação dívida-PIB para ver quando é que vai dar problema. E sair antes de dar problema. Certo? Um pouco essa é a sensação que você tem quando você está falando com os investidores. Não, tudo bem. Você tem aí um déficit fiscal alto, a dívida vai estar crescendo, mas, por enquanto, está financiando, tá certo? O problema é quando não conseguir financiar. Aí a gente sai. Então, é um pouco isso. Quer dizer, você está ali tentando se aproveitar o máximo possível do processo. Isso é muito ruim, tá certo? Porque isso é uma coisa que você está sempre no limite, né? Quer dizer, está sempre julgando ali perto do limite, o que é muito complicado. Então, nesse sentido é que eu acho muito ruim. Quer dizer, eu acho que tem aí isso não significa que vai ter um desastre amanhã, significa simplesmente que você vai ter que estar atento à possibilidade de ter um desastre a qualquer momento, tá certo? Isso eu acho que é muito negativo. Outra coisa que está me preocupando particularmente, quer dizer, que é uma coisa que acho que as pessoas estão um pouco preocupadas e tal, é a queda da taxa de investimento. Você teve uma queda de 40% na entrada na entrada de investimento direto na economia brasileira entre 2022 e 2023, quer dizer, em 2023 você teve uma queda de pouco mais de 40% na entrada de investimento direto na economia brasileira. Isso é uma queda substancial. Quer dizer, o que está acontecendo? Né? Quer dizer, esse é um ponto importante. Além disso, a gente teve aí a taxa de investimento que chegou a atingir 19,6% do PIB no final do ano passado, já está em 16,5%, 16,7% do PIB, ou seja, tem uma queda aí de 2 pontos de porcentagem na taxa de investimento na economia brasileira em 8 meses. É uma queda substancial. Você vê o que está acontecendo? Eu acho que o que está acontecendo é que as pessoas, os investidores, estão em dúvida sobre qual é o caminho da economia brasileira, para onde a economia brasileira está caminhando. Lá, entre 2017 e 2022, a taxa de investimento saiu de 14,3% para 19,6% do PIB. Por quê? Porque você teve todas as reformas, porque você sabia para onde a economia ia, você podia dizer, vai acontecer isso, vai por aqui, vai por ali e tal. Essa certeza, tá certo? A gente perdeu. A gente está com uma incerteza muito grande sobre
qual vai ser a trajetória da economia brasileira nos próximos anos. Isso afeta investimento. Acontece que crescimento de longo prazo depende de investimento, não depende de demanda de consumo. Tá certo? O que a gente está vendo hoje é aumento de consumo, demanda de consumo e queda na taxa de investimento. Eu acho que essa é uma trajetória que me preocupa particularmente. Então, no cenário interno, quer dizer, é um pouco isso. Quer dizer, no curto prazo, tudo bem, você tem um cenário internacional que vai estar ajudando, isso é importante, e, pelo menos por enquanto, você ainda tem aí essas coisas que eu acho que estão fazendo muito efeito, que é os efeitos das reformas que foram implementadas aí nos últimos 6 ou 7 anos. Reforma trabalhista, autonomia do Banco Central, o marco regulatório de saneamento, o fim da TJLP, todas essas coisas, reforma da Previdência, todas essas coisas estão fazendo efeito. Então, é por isso que a economia se mantém com uma taxa de crescimento saudável e apesar de todos esses problemas. Mas, em algum momento, isso pode dar problema. Então, eu acho que esse é um ponto importante.